O que eu percebo é que pessoas que querem excelência, que prezam por qualidade, estão sumindo. Mas por qual motivo? Por não encontrar o fornecedor correto, por não ter a mão de obra correta, ou então porque já desistiu mesmo? Tanto fez, tanto faz. Não sei. Olá, meu nome é César, você está no canal Das Antigo 80 e é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então eu vou mostrar aqui um detalhe dessa geração, tá? Que o pessoal abandonou a excelência, a qualidade, e não sei qual é o motivo. Vamos debater um pouco esse assunto no vídeo de hoje. Tem interesse? Continue assistindo o vídeo até o final. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, mostrando alguns detalhes, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Bom, então do que você está falando, César? Né? Estou falando de equipamentos dos anos 70, dos anos 80 e com certeza pela idade esses equipamentos acabam apresentando desgaste, não só de componentes, né? Mas também de acabamento. No caso aqui eu estou com um MM1000 da Cygnus, um mixer de microfone com equalizador fabricado pela Cygnus lá nos anos 80. E uma das coisas que acontece com a linha 800 Cygnus, você vai encontrar muito equipamentos com esse detalhe, é o plástico do batente. Lembrando, eu já fiz vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição, tá? Já conversei sobre isso, já mostrei esse detalhe. Então, aqui a gente tem uma alça, né? Uma alcinha, e aqui você tem um batente entre o painel e a alça. E esse batente aqui você vai encontrar, dependendo do equipamento, da onde ele viveu, né, da onde ele esteve, essa peça aqui, esse plástico acaba ressecando. Então você vai encontrar equipamentos que não tem esse acabamento, ou que tem uma borracha, um pedaço de chinelo aqui que o pessoal põe, ou então realmente réplicas. Então sim, o pessoal está fazendo réplicas. E aí que chega o meu ponto, né, o meu detalhe. Eu precisei, né, comprar réplicas para, acho que o PA800, se eu não me engano, que elas estavam ressecadas, elas iam destruindo. Repetindo, já mostrei isso aqui no canal, vou tentar deixar os vídeos na descrição para você entender. Então, eu precisei trocar lá essas peças, né, mas já tive a necessidade de trocar antes. Correto? Inclusive as alças, né? Porque eu peguei uma vez com a alça tudo mascada, a pessoa colocava no chão de ponta cabeça, virada assim, marcava tudo aqui. Então tinha um fornecedor, certo? E ele até fazia anúncio no Mercado Livre, que ele vendia as alças e o batente. E desta vez que eu precisei, alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás mais ou menos, acho que até mais, 5 anos atrás, eu comprei dessa pessoa as alças e os batentes, cara. E para quem acompanha esse canal sabe que eu sou uma pessoa meio chata com relação a esses detalhes, né? Cara, e os batentes são perfeitos. Inclusive, eu ia pegar ali uma réplica, mas eu realmente não sei mais, né, se eu tenho algum equipamento que é réplica ou que é original. Para você ter uma ideia, o nível da qualidade dessa pessoa produzir essa peça, esse componente, esse acabamento para a linha 800. Então realmente não tem nem como mostrar aqui, ó, esse é réplica porque era tão perfeito, certo? E aí eu adquiri lá algumas alças, ele saiu do mercado, né? Era uma pessoa que a gente percebia que fazia uma peça ok, de boa qualidade, com preço razoável, até mais barato do que peças aí que se encontra, que eu vou citar aí, que não tem a mesma qualidade, certo? Só que eu não sei porque ele, né, fazia aquilo ali esporadicamente e tal, não tinha interesse em ganhar dinheiro, alguma coisa assim, fazia mais para ajudar o pessoal que precisava e não encontro mais. Sumiu do mercado, não acho mais, deveria ter guardado o contato dele, porque eu me lembro de uma vez eu ter precisado dessas peças e ter chamado ele a algum lugar, talvez lá até no anúncio do próprio Mercado Livre, né, que fica armazenado lá, acho que agora não armazena mais. Chamado ele me vendeu mais um conjunto, certo? Mas infelizmente perdi o contato com ele. E aí, eu precisei para o PA800, um conjunto desses batentes que estavam ressecados, e tinha uma opção no Mercado Livre. No Mercado Livre tinha alguém lá vendendo, né, essas peças réplicas com o preço até acima do que eu já tinha pago. E aí eu, pela foto, esse é um grande problema, né, de você comprar online. Pela foto parecia, inclusive o vendedor colocava fotos de componentes ou de peças originais, né? Então você pensa, pô, você já estava acostumado a comprar uma peça réplica
de boa qualidade, que era praticamente imperceptível o que era original e o que não era original. Aí você pensa, pô, então deve ser da mesma qualidade. Quando chegou aqui para mim, eu, puxa vida, totalmente fora de padrão, totalmente com tamanho acima do que é, não tem o mesmo encaixe, totalmente nada a ver com a peça original. Inclusive, repetindo mais uma vez, eu acredito que devo ter feito vídeo disso e vai estar aqui na descrição. E aí, comprei, puxa vida, até falei pro vendedor, ó, não é perfeito, né? Não sei se eu vou devolver, porque eu vou procurar o outro cara, mas infelizmente como era a única solução, quer dizer o quê? Essa pessoa é a única que vende, né? Principalmente no mercado aberto, né? Que você encontra ainda essa peça aí à venda no mercado e tudo mais. Eu falei, puxa, se eu devolver, eu vou ficar sem, né? Não tenho mais o contato da pessoa que fazia uma peça ok, e aí vou ficar sem. Então o que acontece? Aí é um dos motivos, né, que eu citei aí no início, que às vezes a pessoa tem que aceitar aquela peça. Por quê? Porque não vai encontrar uma peça melhor. Não tem ninguém que faça melhor, né? E aí o nosso nível de restauração, né? Se você quer restaurar um equipamento desse, o nosso nível de restauração acaba caindo, porque você acaba aceitando aquela peça por não ter um fornecedor que trabalhe de uma maneira mais fiel, fidedigna à peça original, né? Então é esse um dos motivos, né? Mas eu acredito que esse motivo é o menor. Acredito mesmo que a maioria das pessoas que pegam um equipamento desse daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, acaba não querendo mesmo, ou então não tendo esse, como é que eu posso dizer, essa quantidade de detalhismo assim, para exigir uma peça exatamente original. Ou então, né, uma pessoa que compra um equipamento desse e isso aqui já está ressecado, ou a pessoa já pôs um chinelo aqui, uma borracha qualquer, ele não sabe como é o original e aí acaba comprando uma réplica que o vendedor diz para ele que se parece 100% com o original. Ele acaba comprando achando que aquela peça parece original, que é fiel ao original, e não é original porque ele não tem uma peça, né, para você se basear, não tem mais original. Isso acontece muito com botão, com outras peças aí. Aí quando se vem lá e fala pro vendedor, pô, isso aí não tem nada a ver com o original, tá totalmente fora do padrão. Aí eles vêm falar porque você tá criticando o trabalho dele, que não sei, aquele mimimi, né? Em vez de aceitar uma crítica construtiva para quem sabe como é o original. Então esse nível, como eu falei no início, de excelência, de qualidade para as peças de reposição desses equipamentos, tá cada vez menor. Óbvio, né, que tem coisas que não estão nem aí. Exemplo, né? Então, vou trocar claro, tem pessoas que são chatas a esse nível, mas vou trocar esses componentes por outros nacionais, e não tem problema, né? Então vou trocar um trafo, então vou pôr um toroidal, né? Aqui é a parte interna do equipamento, né? Vou trocar o trimpote por um outro tipo de trimpote. Cara, esse tipo de coisa eu acredito que a gente não faz tanta questão. A questão é você saber que nessa época era esse tipo de componente que vinha, né? Era esse o formato original. Aqui você percebe que não tem coisas originais, ó. Você tem aqui todos os capacitores originais de época e aqui você tem os capacitores de fonte já trocados, né? Mas aqui, parte de funcionamento, a gente tem entendendo. Isso aqui tem vida útil, correto? Mas a parte de detalhe, né, de acabamento, eu acho errado, né? Então você acaba pegando um botão desse, colocando um outro tipo de botão, dizendo que é original, ou então trocando isso aqui, ou tem gente que vende assim, ó, né, sem os botões, só com a reguinha, e diz, não é assim mesmo. Não é assim mesmo, você entendeu? Ele tem um acabamento, esse acabamento ele é assim original, não é botão de régua de mesa de som, não é um palitinho, não é sei lá, um knob diferente, não. O knob original é esse aqui, correto? É esse aqui. César, mas eu tenho um equipamento desse, não tem os botões originais, e aí eu preciso pôr ele à venda, ou então fazer alguma coisa com ele. Posso pôr de mesa? Pode, desde que quando você anuncia, fale, os botões não são os originais. Porque se você botar um botão de mesa aqui e passar para alguém que está entrando agora nesse mundo de equipamentos, né? Nesse colecionismo desse tipo de equipamento, e você fala, não, botão, ou não cita nada, não fala nada, esse botão aqui é original.
a pessoa acaba comprando como original e depois lá vai descobrir, não sei quando, esse tipo de informação está cada dia menor, as pessoas estão aí mostrando equipamento que não é original e dizendo que é original, né? Então essa informação acaba diluindo, ela acaba sendo extinta, digamos assim, né? Então você que sabe que você está pondo um botão que não é original, que não tem aquele acabamento original, certo? Não é original e está passando como original, não faça isso. Fale, ó, não é mais original. Pesquise aí em fotos, em catálogos, que você vai ver que ele não é original. Mas César, tanto faz, tanto fez. Ele vai funcionar de qualquer maneira. Meu amigo, se você quer um equipamento, exemplo aqui, um equipamento mixer para microfone com equalizador, e você não tem interesse num MM1000, da Signos, fabricado. Você consegue entender? Tem que bater isso na tecla, as pessoas não conseguem entender. Esse aqui é um MM1000 da Signos, fabricado nos anos 80, um mixer de microfone. Eu quero usar aí no meu salão, no meu baile, no sei lá onde, esse equipamento aqui com mixer de microfone. Beleza. Não importa o que é. Então você não quer um MM1000. Compre uma mesa de som. Uma mesa de som moderna. Compre um mixer moderno. Você entendeu? Então, quando você adquire, quando você compra, quando você coloca a venda um equipamento desse aqui, a pessoa não está adquirindo um equipamento que é um mixer para microfone, ele está adquirindo um MM1000, fabricado nos anos 80 pela Signos. Consegue entender? Certo? Consegue entender? Então, e aí quando você passa um equipamento desse daqui, que não está mais com característica original, dizendo que é original, a pessoa vai acabar passando que um MM1000 tem botão de régua de mesa de som. E não é assim, ele é assim. Você entendeu? Esses equipamentos eles já perderam a utilidade dele, né? Hoje, se você quer um mixer de microfone, você não compra um equipamento desse. Você compra uma mesa de som. Esse equipamento aqui é para quem quer montar uma linha 800, para quem quer ter um equipamento lá clássico na linha, e esse tipo de pessoa exige, ou deveria exigir, o acabamento original, o botão original. Você entendeu? Óbvio, né? Repetindo, o meu PA800, que eu até coloquei ele à venda, eu desmontei minha linha 800, esse aqui também vai à venda em breve, ele está com acabamento dessa versão, que não é 100% original. Mas porque eu não consegui mais encontrar o melhor. Não é porque eu não estou exigindo a peça bacana, bonita, como essa aqui que é original. Não, é porque eu realmente não encontro mais. Inclusive no anúncio do PA800 está lá, ó, acabamento de alça não é original. Apesar de que ele se parece original, ele é totalmente fora de padrão, mas se parece, alguém que compra, que não conhece, pode aceitar aquilo como original. Mas, repetindo, eu como vendedor e como sei que aquilo ali não é original e sei que ele nem se parece com o original, não está nada igual ao original, eu coloquei lá, ó, acabamento não é original e nem se parece com o original, você entendeu? Ele é no mesmo formato, tal, bonitinho e tal, mas ele é totalmente fora de padrão, né? E aí que é a questão, as pessoas podem aceitar esse acabamento que a pessoa vende aí agora, ultimamente, porque não tem como comparar, né? Vou pôr esse aqui, não é exatamente igual, vou pôr, mas é isso aí mesmo, é o que tem. Não tem condições. Se um fornecedor conseguiu igualar isso aqui de uma maneira 100% igual, como eu já disse aqui nesse vídeo, que se parece exatamente com o original, por que que alguém, né, vai fazer um diferente e não consegue igualar? Então, se a gente pegar lá aquela pessoa que está fazendo um que é diferente e falar para ele, cara, dá para melhorar, né? Inclusive até se eu tivesse um desse daqui original, eu mandava para ele, ó, o original é assim, ó. Porque às vezes o cara tem lá, tá fazendo as réplicas, mas não tem uma base do como era o original. Agora, se ele tem um original lá, ele consegue replicar o original. Você entendeu? Pode ser isso também, não sei. Mas a pessoa teria que ter o interesse em melhorar o seu produto, né? E aí que a gente chega no detalhe desse vídeo aqui, que é o nível, né, de exigência, né? Então, você que é comprador desse tipo de equipamento e desse tipo de peça, tem que exigir uma peça um pouco melhor, para a gente poder aumentar o nível das restaurações, né? Aumentar o nível das pessoas que acabam tendo que trocar isso aqui e colocar uma peça réplica, né? Só o mercado, só quem compra, só quem exige algo mais
perfeito, de melhor qualidade, é que vai conseguir mudar o mercado. Enquanto o vendedor estiver vendendo lá aquele que ele produziu meia boca, tá vendendo, dane-se, ele não vai mudar. Agora, a partir do momento que você fala assim, isso aí não se parece nada com igual, você não quer tentar melhorar aí, para a gente tentar melhorar o nosso nível aí de restauração, né? Se o vendedor ou o fornecedor da peça, ele tiver um pouco de, como é que eu posso dizer assim, de querer ser uma pessoa que tem um pouco mais de excelência, talvez ele queira melhorar. Talvez ele não melhore porque ele não tem condições, né? Porque ele não sabe como é o original. Mas talvez ele não melhore porque realmente não quer vender e que se dane. Então realmente não sei. É isso aí. Esse é o vídeo, um pouco do desabafo aqui com relação a isso. Vou continuar a limpeza desse aparelho. Deixe aqui no comentário o que você acha disso. César, qualquer coisa serve, um pedaço de chinelo tá bom, né? Ou então não, você acha que a gente deveria exigir algo mais próximo possível? Claro que não ao ponto de, como eu falei, de você ter dois, uma réplica original e não saber qual é qual. Mas a gente não deveria melhorar um pouco mais o nosso nível aí de restauração desses equipamentos? Deixa aqui no comentário. É isso aí, grande abraço, até a próxima.